aqui, começando mais uma videoaula. Agora o quadro está bem cheio, mas vocês vão conseguir entender tudo que está aqui, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de energia. Fluxo de energia em um ambiente, tá, pessoal? A gente vai falar sobre a passagem de energia de um indivíduo para o outro, tal, cadeia, teia alimentar. Vem comigo para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala de fluxo de energia, a gente precisa entender que tudo começa no Sol, tá, pessoal? A fonte primária de energia que nós temos é o Sol, tá bom? Então tudo começa a partir dele. Lembrando que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E é assim com a energia também, tá? A gente não consegue criar a energia, a gente consegue transformar a energia. Então, olha só, para a gente poder entender um pouco sobre fluxo energético, sobre fluxo de energia na natureza, a gente tem que falar um pouquinho sobre os níveis tróficos, a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, sobre produtividade de biomassa e sobre pirâmides ecológicas. E olha só então, níveis tróficos. Quando eu estou falando de níveis tróficos, eu estou falando sobre alimento, tá, pessoal? Então, olha só, esse sufixo tróficos aqui, trófos, né, vem de alimento. Então, tudo que tiver trófos ou tróficos vai estar relacionado a alimentos de alguma forma. Então, o primeiro nível trófico vai começar com os produtores, né, pessoal? Com certeza. E quem são esses produtores? Eles são a galera que faz fotossíntese. Toda a galera que faz fotossíntese vai ser produtor, né? Eles pegam lá aquela energia primária do Sol e conseguem transformar ela em matéria orgânica. Então, qual é o papel fundamental desse pessoal aqui, dos produtores? Transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Essas substâncias inorgânicas seriam gás carbônico, água e luz, juntando, tem alguns que pegam também sulfeto, sulfato, enfim, ácido sulfúrico, né, as bactérias no caso, e aí pegam essas matérias inorgânicas aqui e transformam em, basicamente, glicose, né, que seria matéria orgânica, assim, digamos que universal, matéria, enfim. Transforma isso em glicose, que é matéria orgânica, tá vendo aqui? C6H12O6 ou frutose, que vai ser armazenada em amido e assim vai. E aí a gente tem aqui, ó, quem faz isso? Plantas, algas, cianobactérias, arqueias e bactérias também. Eles vão fazer fotossíntese e quimiossíntese, tá? Fotossíntese vai ser na presença de luz, quimiossíntese a gente tem numa outra videoaula também, que vai ser, não depende da luz solar, ele transforma compostos inorgânicos em orgânicos de outra forma, tá bom? Mas a base é isso, é transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Esses são os produtores, eles estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. E aí a gente tem os consumidores. Quem são os consumidores? Vai ser aquele que vai consumir o produtor, ou que vai consumir o consumidor do produtor, enfim. Os consumidores, eles vão ser, na grande maioria, heterótrofos ou heterotróficos, tá? Por que na grande maioria? Porque existem animais que são tanto autotróficos quanto heterotróficos. Animais não, indivíduos, tá? Que eles conseguem ser tanto heterotróficos quanto autotróficos. Então, mas, na grande maioria, os consumidores vão ser heterotróficos. Hétero, diferente, né? Perdão, hétero que não consegue produzir o seu próprio alimento. Esses aqui, eles são autótrofos, tem faltando aqui, autótrofos, porque eles conseguem produzir o próprio alimento, tá? Os consumidores, então, eles fazem parte do segundo nível trófico em diante, a partir do segundo. Por que a partir do segundo, tia Jindy? Porque ele pode ser primário, ele pode ser consumidor secundário, ele pode ser consumidor terciário, tá? Beleza? Vamos lá, então. Decompositores. Os decompositores, eles vão ser sempre heterótrofos, tá? Eles podem ser heterótrofos parasitas, eles podem ser heterótrofos por absorção, eles podem ser heterótrofos por digestão. Mas todos eles são heterótrofos. Aqui não tem como ser autótrofo não para ser decompositor, tá? Beleza? A gente classifica eles como o último nível trófico da cadeia. Por que o último nível trófico, tia Jindy? Porque eu posso ter uma cadeia alimentar com consumidor primário, secundário, terciário, e aí eu tenho lá o decompositor que vai entrar na cadeia, ele vai ser o quaternário, digamos assim, consumidor quaternário, mas de qualquer forma ele é o último, ele fecha a cadeia alimentar. São eles que vão fazer a reciclagem dos nutrientes. Eles, no oposto, no diferente
dos produtores, eles vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Eles fazem o oposto dos produtores, perceberam, pessoal? Aqui nos produtores, eles pegam substâncias inorgânicas e transformam em substâncias orgânicas. Nos decompositores, eles pegam matéria orgânica e transformam em inorgânica. São os sais minerais que vão voltar para o solo, que vão ser aproveitados pelos produtores. Então, o que a gente precisa entender, pessoal, que o que é matéria não se perde. Desde o início do nosso planeta, a mesma quantidade de matéria está aqui, desde que o planeta foi formado. A diferença é que os átomos eles foram se reorganizando, se rearranjando e é assim até hoje, tá bom? Então, tudo na natureza, no caso de matéria, quando eu falo em matéria, a gente não perde nada de matéria. A gente pode ver energia se dissipando, mas matéria a gente não perde, ela só vai se rearranjar, tá beleza? E aí, olha só, segundo ponto, cadeia alimentar. Vocês já entenderam um pouquinho sobre os níveis tróficos, tá? Primeiro nível trófico produtor, segundo nível trófico consumidor, último nível trófico são os decompositores. E aí, cadeia alimentar, pessoal, o que seria a cadeia alimentar? Cadeia alimentar, ela vai ser sempre linear, com apenas um representante, tá vendo aqui? De cada nível trófico. Eu vou ter aqui um produtor, eu tenho aqui um consumidor primário, que vai ser um herbívoro, né? Eu vou ter um animal que vai comer a planta, né? Eu vou ter um consumidor secundário, né? Que o secundário vai comer o consumidor primário, que vai comer a planta. E eu tenho aqui um consumidor terciário. Esse consumidor terciário vai comer o secundário, que vai comer o primário, que vai comer a planta. Conseguiram entender? Uma coisa que é importante demais quando a gente fala de cadeia alimentar é que a setinha ela vai apontar sempre para quem come, tá? Então, cuidado com isso, porque eu já peguei vários erros em prova com essa questão. Então, olha só, a seta, ela vai sempre apontar para quem está comendo. Nesse caso aqui, o indivíduo D come o C, o indivíduo C come o B, o indivíduo B come o A. Então, a seta, ela está apontando sempre para quem come, tá bom? Isso é muito importante vocês terem em mente. E eu coloquei em letras porque isso aqui podem ser vários animais, podem ser plantas, podem ser algas, pode ser um ambiente aquático. Então, por isso eu prefiro não colocar animal nenhum. E geralmente em provas de vestibular, em provas de concurso, vai aparecer com letras. Dificilmente vai aparecer com o nome do bicho em si. Tá beleza? E o que vai ser uma teia alimentar? A teia alimentar vai ser várias cadeias juntas. O que geralmente acontece na natureza, tá bom, pessoal? Porque, assim, cadeia alimentar ela é muito representativa para a gente poder entender como é que funciona essa passagem de energia e de nutrientes nos níveis tróficos. Mas a teia alimentar é o que é, de fato, que acontece. Por exemplo, eu tenho aqui um produtor A, né? Eu tenho o produtor aqui, né? O primeiro nível trófico está representado pela letra A. Eu vou ter 3 tipos de consumidores primários para ele. Digamos aqui, entre aspas, a letra A seja um mato, né? Matinho. Quem come matinho? Lagarta come mato, vaca come mato, enfim, eu tenho dos menores para os maiores animais que comem o mato, a grama, né? Cavalo, enfim. E aí eu tenho aqui os consumidores primários. Esse consumidor secundário aqui, que vai comer o primário, pode ser uma cobra, pode ser um leão, pode ser vários animais também que podem comer esse consumidor primário, esse herbívoro aqui. E esse consumidor terciário aqui, ele vai conseguir comer tanto o consumidor secundário quanto o consumidor primário. Esse daqui, digamos assim, seria o topo da cadeia alimentar, né? Ele consegue se alimentar de todos os outros. Tá, beleza? Conseguiram entender mais ou menos? Se o ser humano se encaixasse aqui, onde que ele estaria? Geralmente a gente fala que a gente está no topo da cadeia alimentar, né? A gente está lá em cima. Por que a gente está lá em cima? Porque a gente consegue comer tanto o consumidor secundário, quanto o consumidor primário, quanto a planta, né? Porque a gente come alface, a gente come verduras, legumes, e enfim, esses são os produtores. Então, o ser humano, ele conseguiria se alimentar de todo o restante da cadeia alimentar, tá bom? Mas pensando nisso aqui, de cadeia e teia alimentar, a gente não pode esquecer que o fluxo de energia é unidirecional, como eu falei para vocês, ele vai sempre em um único sentido, e ele vai se dissipando em forma de calor. A energia, ela vai se dissipando em forma de calor. Isso aonde, Tia Jindy? Onde é que a gente consegue consumir a energia? Lá na nossa respiração celular.
Quando a gente fala de respiração celular, a gente não está consumindo glicose? Então, a gente vai consumir, a gente vai transformar aquela glicose em energia para ser consumida pelo nosso corpo no decorrer das nossas atividades diárias. Então, a gente vai consumir aquela energia e ela vai se dissipando. Ela não vai se perder, ela vai se dissipando, tá? Beleza? E ela é unidirecional. Então, a energia ela não é cíclica. O que vai ser cíclico é o fluxo de matéria, como eu falei para vocês no início da nossa aula. Fluxo de matéria, sim, ele vai ser cíclico, né? Vai se renovar e os átomos eles vão se rearranjando. Isso daqui eu coloquei assim para vocês porque é só uma observação, tá? Que faz sentido tanto com a primeira parte da aula quanto a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai falar sobre o ponto 3, tá? Que é a produtividade. O que vai ser essa produtividade? A produtividade é a taxa de produção de matéria orgânica. Então, quando eu falo de bioatividade, eu estou falando da quantidade de biomassa que o indivíduo consegue produzir. Para eu conseguir calcular essa biomassa, pessoal, eu tenho duas siglas importantes que vocês precisam saber, ter em mente, tá? Que é a ppb e a ppl. O que é ppb? ppb é produtividade primária bruta. Quem é que produz essa produtividade primária bruta? Quem é que faz isso? São os seres fotossintetizantes. Quando eu falo de ppb, de produtividade primária bruta, eu estou falando da fotossíntese, né? Dos seres fotossintetizantes, que seriam as árvores, as plantas, as algas, as cianobactérias, enfim. Estou falando do primeiro nível trófico, tá bom? E a ppl, como é que eu vou calcular essa ppl? Eu vou pegar a ppb, que é a produtividade primária bruta, vou pegar essa ppb e vou diminuir da respiração. Quem é que faz a respiração celular? As nossas células, né, pessoal? Então, a gente vai consumir, a gente vai queimar aquela biomassa, tá bom? Então, olha só, ppb e ppl são coisas que vocês precisam ter em mente. Como é que se calcula essa ppb e essa ppl? E o que vai ser a ppl? Vai ser a produtividade primária líquida, que é a biomassa que eu vou conseguir passar para o próximo nível trófico. Eu peguei e comi muito alface, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava com vontade de comer alface, eu comi alface, comi cenoura, comi brócolis, comi só legumes e verduras e afins, só. Não comi nenhuma carne, não estava com vontade de comer carne nesse almoço. Comi, beleza. E aí, aconteceu um grande acidente e... Eu não, tá, gente? Essa pessoa que só se alimentou de vegetais morreu. A energia que vai ficar no corpo dela vai ser o que ela vai conseguir passar pro decompositor. Conseguiram entender? Então, olha só, a produtividade primária líquida vai ser o que vai ficar no corpo daquela pessoa depois dela já ter consumido aquele vegetal que ela comeu. Vai ficar energia ainda. Então, essa energia é a líquida, é o que vai passar para o próximo nível trófico. No caso, não morreu por nenhum animal comendo, morreu por um acidente normal, tal, esse ser, né, essa pessoa. E aí, o que vai ser o consumidor primário, o secundário, perdão, vão ser os decompositores. E então, a produtividade primária líquida é o que passa para o próximo que vai se alimentar daquele ser que comeu aquele outro ser e assim por diante, tá, pessoal? E o último ponto que a gente precisa ver aqui são as nossas pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são um terror da grande maioria dos estudantes, mas não precisa ficar com medo delas, que elas são super simples de entendimento, tá, pessoal? Pirâmide ecológica, eu tenho 3 tipos de pirâmide. Eu tenho pirâmide de biomassa, tenho pirâmide de número e tenho pirâmide de energia. É isso que vocês precisam saber a princípio. Pirâmide de biomassa serve para quê? Vai me mostrar a quantidade de biomassa produzida, tá? E aproveitada para o próximo nível trófico. Então, isso aqui eu estou falando de massa, de biomassa, de massa, tá? De quantidade de biomassa que tem. Então, a pirâmide ela vai me mostrar a quantidade de biomassa produzida que vai ser aproveitada pelo próximo nível trófico. Eu tenho a biomassa de número, pirâmide de número. Eu tenho aqui a pirâmide de número. Como é que ela é? A pirâmide de número vai me mostrar a quantidade de indivíduos que serve de alimento para o próximo nível trófico. Eu tenho uma árvore que serve de alimento para uma árvore, serve de alimento para, 5.000 gafanhotos, que esses 5.000 gafanhotos vão conseguir alimentar 30 corujas. Conseguiram entender? Estou falando de números. E a biomassa e a pirâmide de energia.
pirâmide de energia, ela vai ser a energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Da mesma forma, aqui de número eu estou falando da quantidade de indivíduos, biomassa eu estou falando da quantidade de matéria e de energia eu estou falando da quantidade de energia. Tudo isso pensando no próximo nível trófico, tá beleza? Espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula, tá? Foi bem resumida, bem tranquilinha sobre fluxo de energia. Na próxima videoaula a gente vai falar um pouco mais sobre alguns assuntos, assim, né, direcionados à ecologia, a fluxo de energia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!